Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, estamos no ar com o Pauta em Debate. Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite para você, minha amiga. Estamos no ar para toda a região de Londrina, pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região, pelo canal 15. Para Cianorte e região, pelo canal 46. E para a região de Campo Mourão, pelo canal 12. No Pauta em Debate dessa noite, vamos falar de política. E olha, tem tanta coisa para falar da política, mas principalmente a questão do prejuízo da Petrobras. Olha só, no balanço da Petrobras, a corrupção dá um prejuízo aí de corrupção e dinheiro mal empregado, um prejuízo de 21,6 bilhões de reais em 2014. Lembrando você que foi lançado no balanço da Petrobras 6,2 bilhões de reais de corrupção e outros 44,3 bilhões de reais em dinheiro empregado de forma assim duvidosa, vamos colocar assim, mal empregado. Refinarias que foram construídas sem precisar, dinheiro que foi mal empregado, que dá um prejuízo total aí de 50 bilhões e meio de reais para o bolso do contribuinte, para o bolso de todos os brasileiros. Para falar sobre isso, estará conosco aqui nesta noite no Pauta em Debate o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior, que também é nosso comentarista de política, e você vai acompanhar essa conversa. Vamos falar também da governabilidade. Será que isso aqui vai afetar o governo da presidente Dilma? A tese do impeachment cresce ou não? O professor Clodomiro responde para você logo após o nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Nosso assunto nesta noite, meu amigo, minha amiga, para você também, o assunto é a análise da política, do momento político do país. E os jornais, é claro, repercutiram essa semana o balanço da Petrobras. O Giovanni mostra aqui para a gente a capa da Gazeta do Povo. Petrobras perde 6,2 bilhões com corrupção e registra o primeiro prejuízo desde 1991, ou seja, já faz aí mais de 20 anos. E é claro, o prejuízo não foi só 6,2, o prejuízo da Petrobras foi 21 bilhões e 600 milhões de reais. Boa parte que esse prejuízo todo vai inclusive encarecer aí o crédito das outras empresas, vai repercutir por toda a economia. E para falar um pouquinho também da repercussão política desta situação da Petrobras e do país como de uma maneira geral, está aqui conosco o nosso comentarista de política, o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior. Professor Clodomiro, seja muito bem-vindo. Ótima noite. Obrigado, Luiz. Uma boa noite a você, boa noite a todos os que nos assistem. Começando já pela batata quente, né, que é um assunto quentíssimo. Inclusive alguns jornais, os jornais econômicos, por exemplo, já colocam aqui que o balanço da Petrobras traz alívio, mostra aqui o caderno de economia, né, a parte econômica, mas o prejuízo foi monstruoso, é casa de bilhões, não só com a corrupção, mas também com obras mal feitas, com dinheiro que foi mal empregado.
e a Petrobras ela foi saqueada pelo governo, por este governo. Essa é a leitura que boa parte da sociedade tem. É uma leitura precipitada? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de integração de 3 elementos essenciais. Integrar a economia com a política e com a sociedade. Esses 3 elementos muitas vezes eram lidos de forma separada. A política isolada, a economia no seu canto e a sociedade muitas vezes fora do debate. Nós estamos nesse momento integrando esses 3 elementos, sociedade, política e economia, e esse relatório da Petrobras ele é bastante significativo porque ele demonstra, de um lado, má gestão dentro de uma estatal, ou seja, má gestão de recursos que envolve dinheiro público, e, por outro lado, a própria corrupção. É interessante que, diante da crise instaurada, nós temos um elemento positivo do meu ponto de vista, que é a própria lei de anticorrupção de 2013, que ela acaba sendo regulamentada justamente nesse momento de crise, agora no início do ano, pela presidente Dilma. Essa é uma lei bastante significativa e importante, que estabelece parâmetros mais transparentes na relação entre o poder público e as próprias empresas. Por quê? Porque se trata aí, no caso da Petrobras, não apenas de desvio interno de dinheiro público, mas de dinheiro que vinha também da relação com instituições privadas. Então nós temos aí um problema bastante sério, que envolve praticamente um setor que hoje responde por 10% do PIB brasileiro. Ou seja, a Petrobras, o setor de petróleo e toda a indústria pesada que ela movimenta em parceria com empresas privadas, hoje, segundo os economistas, isso responde por 10% do PIB nacional. Então, o que você falou, um balanço como esse, que era muito aguardado pelo mercado, até para resgatar um pouco da credibilidade da própria empresa, ela, de certa forma, vai afetar o quê? Diretamente, de forma muito impactante, o mercado interno e o mercado internacional. Principalmente nós aqui dentro. 10% do PIB nacional respondido por esse setor, petróleo e engenharia naval pesada. E isso hoje você tem o quê? Um reflexo direto com a quantidade de pessoas desempregadas nesse setor, sobretudo no Rio de Janeiro, que era um dos setores que mais tinha trabalhadores envolvidos nesse setor. E isso está trazendo um impacto bastante significativo nessas áreas. Olha, falando da questão política, particularmente da questão política, só para a gente aqui, inclusive, colocar a nossa fala dentro dos dados. Segundo a Gazeta do Povo, citando aqui a Folha de São Paulo, com impacto do lançamento de perdas de 6,2 bilhões relacionados à corrupção. Ou seja, a Petrobras assumiu com a auditoria independente que 6 bilhões 194 milhões de reais foram perdidos pela companhia com corrupção, ou seja, foram roubados. Mas além dos 6,2 bilhões, também outros 44 bilhões 345 milhões também tiveram que ser reavaliados. Esse dinheiro, segundo também os jornais especializados, foi dinheiro empregado em obras sobre um guarda-chuva chamadas de má gestão. E vou dar 2 exemplos para você. A Petrobras começou a construir uma refinaria no Maranhão e outra no Ceará, né? Como dizia o caboclo lá na minha vila, para modo de quê? Né? Para modo de quê fazer 2 refinarias em estados tão próximos? Porque o PT queria fazer favores com os governadores daqueles estados e queria também, é claro, ter aí uma boa bandeira de campanha para a reeleição da presidente Dilma. E aí lança obras, e não são só essas, mas outras obras mais, que são duvidosas e que acabam tendo aí um impacto negativo muito maior, inclusive, do que a própria corrupção. Quer dizer, ali há 2 coisas, basicamente. O dinheiro que foi roubado, esse foi roubado realmente, mas o dinheiro também que foi mal empregado, junto das 50 bilhões e meio, que na verdade foram amortizados pelo lucro, dando um prejuízo aí de 21,6 bilhões. Em grosso modo, a Petrobras teria um lucro de 29 bilhões, esse lucro foi comido pela roubalheira e também pela má gestão. E isso agora não há como mais o Partido dos Trabalhadores negar, isso é um fato que está consignado no balanço da empresa. Exatamente. Agora devemos lembrar também que parte da administração do núcleo duro da Petrobras não é só do PT. Aí tem os partidos aliados, sobretudo o PP e o próprio PMDB, que deveriam dividir parte da fatura desses prejuízos, né? Agora, a questão
da má gestão, que já é um elemento impactante, demonstra o quê? Demonstra que nós devemos ter uma dissociação, sobretudo no campo estatal, das empresas estatais, no caso a Petrobras, que é a maior empresa estatal que nós temos, uma dissociação entre o aspecto econômico e o aspecto político. Você bem lembrou, quando você tem interferência política para atendimento de fins específicos, atender a esse quesito deste ou daquele governador, você acaba o quê? Você acaba retirando o foco fundamental da empresa, que é a obtenção de lucro, ou seja, que ela possa se valer das leis do mercado. E por outro lado, no quesito da corrupção, nós estamos olhando de forma atônita, né? Poxa, 6 bilhões que saíram para o ralo. O dinheiro estava lá e esse dinheiro de repente não está mais. Agora é bom lembrar também, Luiz, que a questão da corrupção tem 2 lados. Né? Nós estamos vendo o lado que está esvaziando, está saindo do cofre. Mas nós devemos levar em consideração também o dinheiro que não chega no cofre. Né? Vamos olhar agora para a questão do Estado em si. Muito do que nós não deixamos chegar no cofre também é diluído pela própria corrupção. 6 bilhões é uma cifra impactante e que tem um impacto negativo, sobretudo para o PT? Tem. Agora, e os 20 bilhões que nós deixamos de arrecadar anualmente com o comércio ilegal? Com as coisas que nós compramos de forma pirateada? Então, a corrupção me parece que ela é o quê? Ela é um elemento que está muito além do que somente no aspecto sistêmico de funcionamento deste ou daquele setor da sociedade, ou simplesmente da esfera política. Ele abarca a política, a economia e perpassa também a própria sociedade. Eu estou mostrando aqui também um outro jornal aqui, meu amigo. Corrupção tomou conta da diretoria de serviços, diz o delator. Essa matéria aqui é do Estadão, Estado de São Paulo, e Augusto Mendonça afirma na CPI da Petrobras que o esquema era difundido e a área era dominada pelo PT, mas contaminava toda a estatal. Também, outra manchete do Estadão. Vamos mostrar que a empresa está repercutindo. Obras da diretoria de Graça tiveram desvio de 700 milhões. Falando aqui de Graça Foster, marido da Graça Foster, foi presidente da companhia. Ao detalhar perdas com corrupção, Petrobras citou prejuízo na diretoria de Gás e Energia, que foi comandada por Graça Foster. Claro que cada vez que eu vou no camelódromo e compro o filme Velozes e Furiosos, lançamento número 7, lançamento que está agora nos cinemas, mas eu fui lá há 15 dias e comprei no camelódromo por 5, né? Eu estou fraudando o autor, eu estou deixando as pessoas que fizeram toda a obra de arte, né, aquela obra, perder dinheiro, mas também eu deixo de arrecadar impostos. E cada vez que eu faço isso, eu estou fraudando o Estado. Mas eu não acho que isso, eu acho que é uma sensação nossa particularmente, eu não acho que isso está lesando o país. Mas quando uma diretoria de uma empresa, como o caso da Petrobras, nomeada pela presidente da República, e aí vem a questão da responsabilidade do PT. É claro, outros partidos também ajudaram, mas o PT tem o mando do país, até porque a presidente é do PT. E essa empresa coloca no balanço que perdeu 6 bilhões de reais em corrupção, professor, é algo que até a gente começa a pensar assim, não, mas 6 bilhões, você começa a acostumar com o número, né? Mas 6 perto de 44 até que é pouco. Pouco não, 6 bilhões de reais é uma montanha de dinheiro incalculável. Acho que a gente poderia fazer uma diferenciação aqui, é a seguinte, quando você fala, vou lá no camelódromo, faço uma compra, é mais ou menos o seguinte, nós estamos tendo uma implicação antiética. Às vezes não necessariamente, porque é muito semelhante você dirigir um carro. Quando nós dirigimos um carro, muitas vezes você pode produzir um acidente em razão do ponto cego. Né? Então, ir ao camelódromo, você muitas vezes tem uma ação que está o quê? Que está estampada, aliás, ela está dentro desse ponto cego, desse ponto cego que você não enxerga. Ou seja, eu não estou conseguindo verificar o tamanho da dimensão que eu posso causar de prejuízo. Diferente, por exemplo, de uma ação como essa na Petrobras, por quê? Porque é uma ação deliberada, é uma ação consciente, é uma ação que está o quê? Dentro de um plano institucionalizado. Então, nesse caso, a ação ela é antiética, por quê? Porque ela tem uma dinâmica de consciência em relação à consequência da prática daquele ato. E ainda mais, ela está dentro do mecanismo institucional. Você vai ao camelódromo, ela não é uma ação institucionalizada, mas você, como responsável de uma diretoria de uma estatal como a Petrobras, ter esse tipo de desvio em relação àquilo que era o objetivo da empresa, aí sim você tem uma caracterização que não é apenas antiética. Ela é uma implicação que tem implicação, ela tem um desdobramento do ponto de vista administrativo, civil e, sobretudo, penal. Falando um pouquinho da questão política ainda,
a consequência desse balanço da Petrobras, eu gostaria também da opinião do professor Clodomiro, porque a questão, havia sempre uma situação, quando houve a denúncia, o início da denúncia da Operação Lava Jato, a Justiça Federal aqui do Paraná, que aliás que foi quem puxou isso, fazendo as denúncias, havia sempre uma negativa. Por parte do governo federal, uma negativa e uma posição de defesa dizendo não sei se aconteceu, se não aconteceu, sempre negando esse tipo de situação. Mesmo com as delações, né? Mesmo com a prisão de ex-diretores da companhia, mesmo com a prisão, inclusive, do tesoureiro do PT, sempre havia uma posição de negação do Partido dos Trabalhadores em relação ao que aconteceu na Petrobras, e quando muito falava, isso aí já vem desde a época do Fernando Henrique, não é de agora, né? Jogava a questão para o tempo, tentando justificar, inclusive, a situação. Agora, não há como negar, está consignado no balanço, que houve corrupção dentro da Petrobras. E o governo começa a falar, então, agora de uma nova Petrobras, agora vai, né? Então agora vamos salvar a Petrobras. Salvar a Petrobras, salvar o país de quem? Essa é uma grande questão, né? Eu acho que o elemento também importante de tudo isso, Luiz, é que no passado, em um passado não tão distante, nós tínhamos aí o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, dizendo o seguinte, olha, essa questão do mensalão, isso aí vai virar piada de salão. E a questão foi o contrário, né? Esse pessoal terminou na cadeia. Então, se a política ela gravita em torno de discurso, esse discurso muitas vezes permeado de simbolismo, é hora, nesse momento, de recriar o próprio discurso, porque esse discurso ele é incompatível com a realidade e ele está sendo incompatível com a demonstração que está vindo à tona com toda a operação da Lava Jato. Não só da Lava Jato, mas como ficou demonstrado ontem, por uma questão de mercado, a demonstração e a transparência desse balanço da Petrobras, que é de 2014. E ela já anunciou para o dia 15 de março o anúncio do primeiro trimestre de 2015. Ou seja, ela não está sendo punida do ponto de vista legal, ela está sendo punida do ponto de vista mercado. O prejuízo é incalculável. Então ela tem que dar essa transparência para o mercado. E, consequentemente, isso faz com que, do ponto de vista político, haja um rearranjo desse discurso. Ou seja, nós precisamos agora que esses políticos eles tenham, de fato, um discurso que tenha um pouco mais de compatibilidade com toda essa negativa que foi apresentada até então. Negativas que estão sendo o quê? Desconstruídas dia após dia. Professor Clodomiro, até para a gente fazer, para o nosso telespectador acompanhar, e eu acho que é onde realmente o ponto que é importante, está sendo mostrado, a imprensa está noticiando, já está consignado em balanço, houve corrupção na Petrobras e má gestão que resultou no prejuízo aí de mais de 50 bilhões de reais, que dá para fazer uma conta, né? Quantas creches poderiam ser construídas, o quanto que poderia financiar de gasolina mais barata para você, meu amigo, e para todos nós. Mas, de qualquer maneira, esse dinheiro está perdido. Agora, isto vai, na sua opinião, respingar na presidente Dilma, do ponto de vista, a eleição já passou, ela já ganhou a eleição, já está no início do seu segundo mandato, mas estamos no início. Aí, há poucos dias atrás, foi o marco de 100 dias de governo, né? Nós estamos no início e parece que esse segundo governo já está quase no final. Está parecendo, me lembra muito quando a história do baile da Ilha Fiscal, né? Quando o Império caiu e você foi fazer um baile porque não tinha mais nada para fazer. Essa situação, na sua opinião, chega até a presidente Dilma? Então, essa questão bastante delicada, inclusive essa semana, gerou uma racha, digamos assim, dentro do próprio PSDB em relação ao impeachment. Tem uma ala favorável, liderada pelo Aécio Neves, que solicitou um parecer jurídico do Miguel Reale Júnior, tentando verificar quais são as possibilidades legais que trariam uma implicação de responsabilidade em relação a presidente. No caso que ele pede, em relação às pedaladas fiscais do governo federal. Agora, nós temos aí um outro elemento bastante significativo e sério, que é o resultado desse balanço. Já era previsível que seria isso, mas agora nós temos o quê? A declaração de que ele se efetiva, ele está consolidado. Então, daqui para frente, nós temos o quê? Nós temos a criação de elementos cada vez mais fortes que geram o quê? Geram um amparo para uma discussão no campo mais da legalidade. Isso tudo, novamente, repercute o quê? Repercute na sociedade. Né? Então, nós temos o quê? Nós temos, do meu ponto de vista, que, primeiro, tem um embasamento legal.
as questões apresentadas, elas têm uma complexidade muito grande para que você possa gerar esse embasamento legal, e você depende também não só desse embasamento, mas da estrutura das forças que estão colocadas nas ruas. Nós temos que olhar um pouco agora o que foi o resultado dessa última manifestação nas ruas, agora no início de abril. Né? Se ela consegue, de fato, capitalizar um pouco mais de força, ou ela diminui um pouco a força, na medida que o próprio governo conseguiu o quê? Um rearranjo e de uma rearticulação política para dar um encaminhamento, o mínimo que possível, para a chamada governabilidade. Então, acho que nós temos vários elementos implicados aí dentro. Até que ponto que o governo está conseguindo reestruturar a sua governabilidade, né? Até que ponto que os movimentos nas ruas estão se fortalecendo, e até que ponto que nós teríamos hoje condições favoráveis para um parecer jurídico que desse vazão para essas implicações em relação a presidente. E é claro que entra em campo também, né, a turma do deixa disso, né? E aqui está no caderno de economia também do Estadão, olha só. O governo tenta colocar em prática estratégia para tentar abafar a tese do impeachment. E você vai acompanhar, minha amiga, nos próximos dias, nas próximas semanas, segundo o jornal Estado de São Paulo, o governo federal vai começar uma ofensiva de mídia, de marketing. Segundo aqui o Edinho Silva, que foi tesoureiro e é hoje o secretário de comunicação, ele diz que vai começar agora uma campanha institucional em rádio, televisão, você vai ver aqui na CNT certamente, em todas as televisões abertas, uma grande ofensiva do governo federal, tentando mostrar que o governo ainda existe, né? O que chama atenção, e aí me corrija, por favor, se eu estiver errado, é que a gente tem observava sempre esse tipo de situação delicada dos governantes, do meio para o final. Prefeito, depois que acaba o último ano de mandato, né, que é chamada caneta vazia, ninguém mais respeita. Governador, depois que perde a reeleição, ninguém mais respeita. Agora, no começo de mandato, é muito, muito difícil isso. Agora, cá para nós, as ruas não estão aumentando as manifestações, a crise econômica coloca o foco da atenção das pessoas mais no bolso do que necessariamente em Brasília, e ao mesmo tempo o governo acaba continuando. Ele é institucional, ele existe, está no exercício do mandato, e o tempo vai passando e esse tempo joga a favor do governo? Olha, olhando nessas duas últimas semanas, a forma como o governo federal conseguiu se rearticular do ponto de vista político, da relação dele com o Planalto, dele com o Congresso, colocando Michel Temer como articulador político, eu acho que o governo está ganhando o quê? Está ganhando fôlego, está conseguindo respirar, apesar das derrotas ainda no Congresso, mas ele está conseguindo respirar para tentar o quê? Um tempo de rearticulação e garantir minimamente a governabilidade. Eu acho que as últimas manifestações de ruas deram uma demonstração de enfraquecimento, né? Até eu comentei aqui numa vez passada que eles começaram a colocar outros elementos nas pautas de reivindicações e a população não está plenamente atenta a esses quesitos que foram incluídos nas pautas. E, de certa forma, o que você coloca é o mais importante. A grande preocupação hoje é com o bolso. A sensibilidade política perpassa pelo bolso, ou seja, perpassa pela sensibilidade econômica. Então, me parece que o governo está ganhando tempo com isso. E o que sinaliza, do meu ponto de vista, é que esse ganhar tempo, ele pode o quê? Ele pode restituir, ainda de forma capenga, a sua governabilidade, né? Ele pode garantir isso. Até porque o que nós estamos vendo de ontem para hoje é uma racha entre os dois baluartes no Congresso, Renan Calheiros e o Eduardo Cunha. Começaram a ter divergências internas. Então você começa a perceber que o próprio PMDB não tem uma unidade e uma coerência capaz de colocar a faca a todo momento na cabeça da presidente Dilma. Então isso me parece que cria um contrabalanceamento de forças, de tal forma que o PT, ainda que não tenha uma força ativa no momento, ele vai ganhando tempo para conseguir rearranjar a sua própria casa. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos com o professor Clodomiro Banvart Júnior. Nós vamos falar um pouquinho mais da questão da conjuntura política, mas também da reforma eleitoral que está aí sendo discutida no Congresso Nacional. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre.
condomínio de casas prontas para morar, com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa, com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Almeida, Almeida, servindo você todo dia. Almeida, Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com o nosso comentarista de política e professor de ética e filosofia política da Universidade Estadual de Londrina, professor Clodomiro Banvart Júnior, falando para você a avaliação que se faz do momento político do país. Como que o impacto do balanço da Petrobras aconteceu em toda a sociedade, mas particularmente no mundo político. E se isso também dá força à tese do impeachment ou não. A sociedade está hoje mais preocupada com a questão financeira, a questão do bolso, né, minha amiga? Como é que está a questão do bolso, que todos nós temos que cuidar e cuidar muito bem. Mas, de qualquer maneira, a gente falava também agora há pouco sobre a forma como o governo está se comportando nesses primeiros 120 dias e parece já que o governo já está no final de mandato, mas não está ainda. O jornal Estado de São Paulo, hoje eu estou citando bastante o Estadão, mostrou aqui uma matéria do Daniel Bramati, que é difícil pegar a folha inteira, mas eu vou mostrar a folha inteira para você, que é muito interessante. E ele coloca aqui, ó, lições palacianas sobre o fundo do poço. E mostra que, desde Sarney, a situação mais difícil de cada presidente da República. O Giovanni está mostrando para você, né? Vindo do Sarney até a Dilma. Aqui um gráfico. Mas eu vou citar para você aqui algumas informações, só para você ter uma ideia. Então, o Sarney, no momento mais difícil, teve 64% de ruim e péssimo. A inflação naquela época estava em 1.001% ao ano. É mole? Você lembra disso? Eu lembro. O desemprego 9,5% e o salário mínimo era de R$ 523. Collor de Mello teve 59% de ruim e péssimo na sua avaliação. A inflação naquele momento era de 937% ao ano. E olha só, Itamar Franco teve 40%, ou seja, menos, de ruim e péssimo. A inflação naquele período estava em 2.477% ao ano. Isso antes, é claro, do Plano Real. Aí vem Fernando Henrique Cardoso, que teve na sua avaliação 52% de ruim e péssimo, mais do que Itamar Franco e quase igual ao Collor de Mello. Só que a inflação anual de Fernando Henrique era 3,3%. Lula na sequência, o pior momento de Lula, 32% de ruim e péssimo, o menor de todos os presidentes. A sua inflação anual, 6%, e o desemprego na época do Lula, 16,9%. Na época do Fernando Henrique, só para a gente justificar, 20% de desemprego no país. E aí vem a presidente Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff tem hoje, minha amiga, 64% de ruim e péssimo. A inflação está em 7,7% ao ano e o desemprego em 10,5%. Professor Clodomiro, essa é bastante interessante, bastante didática essa maneira como o jornal Folha de São Paulo coloca que a leitura dos piores momentos dos presidentes da época democrática do país, de Sarney para cá, considerando que Sarney foi eleito pelo colégio eleitoral, não foi eleito pelo povo, mas é o primeiro civil a ocupar a presidência depois da ditadura militar. Mas o que chama a atenção é que Sarney teve 64% de desaprovação, com uma inflação de 1.000% ao ano e desemprego de 9,5%. Dilma tem os mesmos 64%
de desaprovação, a inflação bem menor, 7,7%, mas o desemprego 10,5%, levando em conta aqui que o jornal fala do desemprego na grande São Paulo. Uma desaprovação igual do Sarney era algo que nem eu tinha ideia que era tão grande assim. Agora é interessante porque, se a gente fizer uma comparação, o Sarney, ele tinha o quê? Década de 80. Nós tínhamos uma sinalização de futuro, ou seja, tinha uma confiança muito grande na formulação de instituições e, sobretudo, na própria democracia que estava começando. O problema da crise hoje é que nós não estamos olhando para o futuro, nós estamos olhando num quadro comparativo no retrovisor da história. E cria-se uma falta de perspectiva, uma falta de credibilidade, eu diria até um ceticismo em relação a essa confiabilidade que nós depositamos em algumas bandeiras, em algumas instituições, no processo de consolidação da nossa democracia. Então nós não esperávamos chegar agora, depois de praticamente 30 anos, na mesma estaca zero do início da década de 80. E o mais difícil, naquele contexto você tinha otimismo, você tinha confiança. Por quê? Porque agora a gestão do país está sendo exercida de forma democrática. E o problema agora é que nós temos o quê? Nós temos um resultado em que essa confiabilidade na democracia está em baixa e, mais ainda, uma confiabilidade que está sendo levada a cabo por um partido de centro-esquerda. Então você acaba depositando o quê? Um grau de ceticismo muito grande em relação ao quadro pintado nesse cenário. Agora, cada momento desses presidentes teve uma constelação de problemas envoltos. E eu acho que o problema que nós temos envolto com a presidente Dilma é sobretudo o quê? Uma questão econômica. Você tem o final de 2014 para o início de 2015, o anúncio de algo que não era esperado. Ou seja, o governo termina com um déficit de 6% do PIB. Isso é bastante emblemático, por quê? Porque acaba inviabilizando a possibilidade do governo continuar fazendo a distribuição de renda. E que foi feito ao longo do governo Fernando Henrique para cá, do Plano Real para cá, através do quê? Do aumento real do salário mínimo, do programa de transferência de renda, sobretudo no governo petista com Bolsa Família, a questão do crédito alargado e também com a diminuição do emprego formalizado, como você demonstrou aqui. Então, esses 4 elementos que afetam diretamente a vida de todos nós, isso está bloqueado hoje. Por quê? Porque o governo não tem mais condições de gerir isso do ponto de vista econômico. E você agrega a isso o elemento da crise política, que ela vem do quê? Ela vem desse caráter disfuncional que nós temos no exercício da política brasileira hoje. Você tem, desde lá de 2005 para cá, com o chamado lulismo, nós temos o quê? Nós temos a criação de um sistema político que ele não nos representa. Isso ficou emblemático com as manifestações de 2013. Né? Agora, esse sistema que bloqueia, ou seja, que ele funciona em falso, que ele gira em falso e não atende a expectativa social, ele não está desbloqueado, ele continua bloqueado. Nós não estamos vendo saída, pelo menos eu não consigo ver saída, da forma como está configurado o sistema político brasileiro hoje para dar conta de uma crise econômica da envergadura que nós temos. Então isso, de certa forma, paralisa o governo, mas cria o quê? Cria uma ingovernabilidade que não é só fruto do governo em si, é fruto também desse caráter disfuncional que o sistema político hoje acaba funcionando em falso. E olha, o nosso tempo está caminhando firmemente para o final. E a gente ia conversar com o professor Clodomiro é sempre uma aula, para mim particularmente, eu gosto muito. Mas, ao mesmo tempo que esse sistema ele não funciona, mas ele está funcionando. O país tem um governo, as coisas estão acontecendo. A reforma que está sendo pregada, a reforma política, que eu particularmente chamo de reforma eleitoral, vai melhorar alguma coisa ou vai atender mais anseios de partidos, de candidatos e vendido com uma roupagem para a população de que isso é a solução? Luiz, acho que aí está o problema. Você fala assim, o governo está funcionando, o sistema político está operando. Agora, acho que a questão fundamental que nós devemos colocar para nós, cidadãos, é o seguinte: em 30 anos, qual foi o grau de desenvolvimento que a democracia gerou para o país? Ou seja, esse exercício político, o que ele de fato resultou de reforma significativa para a sociedade? Esse é o grande problema. Nós passamos aí com presidentes que tiveram uma popularidade em alta, como foi o caso do presidente Lula. O presidente Fernando Henrique conseguiu fazer muitas reformas, mas veja, o processo de desenvolvimento desse país, dentro do regime democrático, tem sido feito a conta-gotas. Né? E isso é o elemento que nós devemos explicar do ponto de vista político. Quais são as forças políticas hoje que mais bloqueiam do que favorecem o desenvolvimento do país?
nós não precisaríamos, do meu ponto de vista, estar arrastando uma crise na proporção que nós estamos arrastando, se nós tivéssemos o quê? Um sistema político capaz de pensar projeto para o país. E não, muitas vezes, colocar a política como uma discussão de fofoquinhas, né? Desse ou daquele problema que, na verdade, redunda o quê? Em coisas pontuais e não necessariamente em projetos de médio e longo prazo para o país. Quer dizer, na verdade, nós ainda discutimos muitas vezes o projeto pessoal. Eu coloco o meu interesse, o interesse do partido, até de um estado, de uma cidade, acima do interesse do país. Ou quando eu estou numa cidade, eu não quero saber se a cidade vai bem, eu quero mais derrubar o prefeito, tirar o vereador lá e ficar no lugar dele, do que necessariamente melhorar o país. Isso é uma leitura. É uma leitura. É muito mais uma política como jogo de poder, e ela gira em falso para atender o jogo de poder como fim exclusivo da política e não propriamente a política servindo aos fins que deveriam servir, que são os fins sociais. Para a gente fazer uma comparação bem chula, minha amiga, para a gente encerrar o bate-papo aqui, me lembra um pouco a corte, quando a gente vê aqueles filmes do Império, não necessariamente do Brasil, mas das cortes europeias, da Idade Média, aquelas cortes corruptas, né, que viviam em função de si própria. A corte da França, por exemplo, né, Luís XV, onde o povo podia estar sem ter o que comer, mas a corte estava se refastelando. Me lembra um pouco isso, né? A política brasileira vira uma grande corte e que acaba não tendo muita sintonia ou nenhuma sintonia com o povo. Exatamente. Acho que o elemento mais emblemático da tua comparação é o fundo partidário que foi aprovado essa semana. Ou seja, nós estamos caminhando por um ajuste fiscal seríssimo, que toda a população vai pagar uma conta muito alta, mas os partidos já tiraram, né, um proveito bastante significativo disso. Só para ter uma ideia, para finalizar, o fundo partidário em 95, há 20 anos, era de 2.300.000. E nós estamos agora o quê? Com mais de 800 milhões, quase 1 bilhão de reais só para o fundo partidário. E com um detalhe importante, eu não sei se você sabe, essa mudança do fundo partidário foi a pedido do PMDB, segundo jornalistas especializados. Foi uma imposição, o Romero Jucá foi o relator, que é o líder do PMDB, é o líder do governo e é do PMDB, ele fez a mudança, ele majorou esse aumento para 800 milhões de reais. A presidente Dilma, o Congresso aprovou com os votos do PMDB, a presidente sancionou e no dia seguinte o Renan Calheiros criticou a presidente por ter sancionado a lei, sendo que o partido dele, ele colocou em votação e o partido dele votou a favor. É uma coisa complicada a política. E esse é o elemento ruim da política brasileira. Por quê? Porque o PMDB estava na relatoria do orçamento, fez a articulação para que fosse aprovado, o PMDB também pressionou a sanção da presidente Dilma e depois aparece no dia seguinte dizendo que ela fez algo errado. Ou seja, quem paga o pato? O PT. Quem paga o pato? A presidente. Né? Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, uma articulação totalmente desarticulada. Não tem o quê? Não tem ponto comum, ponto de encontro do discurso da própria base aliada. E olha, claro, deixamos aqui o nosso espaço à disposição do PMDB, do PT, de todos citados aqui para colocarem a sua versão, colocar os seus fatos, evidentemente, não precisam e não devem concordar necessariamente com a minha posição, o que foi relatado no programa. Então o espaço está à disposição, basta entrar em contato com a nossa produção. Professor Clodomiro, muitíssimo obrigado pela aula, pela conversa, sempre muito produtiva. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, Luiz, uma boa noite a você e boa noite a todos que nos acompanham. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor,
ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate e, é claro, meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer a sua sintonia, agradecer a sua audiência e espero que tenha gostado da nossa conversa com o professor Clodomiro Banvatti Júnior. Mais uma vez, deixo o espaço à disposição de quem quiser contestar, dos partidos, do governo, que quiser contestar. Eu fiz uma continha aqui, ó, bem simplesinha, só para você ter uma ideia de valores. 50 bilhões de reais, que é a corrupção mais o dinheiro mal investido da Petrobras, se você levar em consideração que uma creche para 100 crianças está orçada em mais ou menos R$1,5 milhão de reais, R$1.500.000, 50 bilhões dá para construir, na minha conta, se eu não estiver errado aqui na calculadora, 33.300 creches. Ou seja, o dinheiro que foi roubado ou mal aplicado da Petrobras no ano passado, daria para construir 33.300 creches em todo o país. É dinheiro, hein? É muito dinheiro e a gente tem que realmente acompanhar e exigir que as pessoas que estão envolvidas, claro, com amplo direito de defesa, resguardado o devido processo legal, sejam realmente punidos aquelas que forem comprovado a sua participação, inclusive, se for o caso, alguns partidos políticos também. Quero agradecer demais a sua audiência, o carinho da sua sintonia, deixar o espaço aberto para todos que queiram se manifestar e desejar um ótimo final de semana para você, meu amigo, para você, minha amiga. Que Deus abençoe toda a sua família. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.